Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos! É um prazer estar junto de novo com você aí, acompanhando a gente. Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo. Esse é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Grande abraço a você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, e em outras plataformas de podcast. Um abraço também para você que nos acompanha na Rádio Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro da Bahia para o mundo. A Central de Adubos está há 12 anos no mercado com 9 lojas em 3 estados do Brasil. Em Pernambuco temos lojas em Petrolina, 2 em Petrolina e 1 em Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. E no estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, em breve vem mais uma loja da Central de Adubos por aí, em mais um estado do Nordeste. Já são mais de 25 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E a maior do Nordeste é diferente das iguais. O nosso tema de hoje, abertura de janela do plantio da cebola no Nordeste. Nossos convidados de hoje aqui, conosco aqui no estúdio, o Enio Barbosa, representante técnico de vendas da Nunes. Bom dia, Enio. Bem-vindo. Bom dia, não, tudo bom, meu filho? Tranquilo, bom tê-lo conosco mais uma vez, viu? Tamo junto, meu filho. Tamo juntos, vamos falar de cebola? Bora. Vamos falar da Nunes também? Vamos também. Antes disso, vou cumprimentar aqui o Gleidson Silva, que é trial especialista. É isso? Eu falei certo, Gleidson? Falou certinho. Falei certo? Certo. Explica pra gente, o que é trial especialista? Trial é a pessoa que faz triagem. Em cebola. Exato, faz o desenvolvimento dos híbridos de pré-comercial ou vindo da genética da empresa para torná-lo comercial. A gente vai triando, ou seja, vem muitos materiais e a gente vai testando você é que diz, ele isso no presta, campo. isso não presta, você vai analisar cada um. Conjunto, né? Com o Enio, com o produtor, com a equipe da Central de Adubos. Vai Olha, fazendo esse testes. material, esse híbrido é bom para essa região, esse não é. Não necessariamente um produto que se adapta aqui, ele vai, ou não se adapta no Vale do São Francisco, por exemplo, ele pode ser descartado em São Paulo ou vice-versa, entendeu? Depende Tem a da questão região. da adaptabilidade. Depende da genética se adaptar com a da realidade, né? E o que o mercado pede, né? O mercado Às vezes pede. o mercado, não só de cebola, como qualquer outro material. Às vezes o híbrido, o mercado pede uma cebola suave, uma cebola com mais pele, ou pede um melão mais doce, uma melancia mais firme. E aí cada um com sua característica vai se adaptando à região, que o nosso país é um país grande, de dimensões continentais, né? Então tem essas características e a genética da Nunes vai se adaptando a isso aí. Então daqui a pouquinho eu vou te perguntar quais são as espécies, ou as variedades, melhor dizendo, que se adaptam melhor aqui no sertão do Vale do São Francisco. Pode ser? Pode ser. Ô Enio, me fala um pouco aí, você já veio aqui com a gente já tem um tempinho, né? Já tá com a gente quantas vezes, você lembra não? É a segunda vez Segunda agora. vez? É a segunda vez. Então fala pra gente um pouquinho aí da Nunes. Relembra aí. Bom demais. Fala da Nunes, onde é que está essa empresa, qual é o portfólio da Nunes. Falo sim. A Nunes hoje ela é uma marca da BASF, né? É uma marca de semente de hortaliça da BASF, né? E hoje a gente está sediado lá em Santo Antônio de Posse. Fica onde? A nossa sede fica em São Paulo. São Paulo. Próximo Santo Antônio de Posse, São próximo Paulo. a Campinas. Na estação lá da gente, da estação da BASF. Uhum. Então a Nunes está aí com suas genéticas, né? Desbravando o Brasil inteiro em diversos tipos de sementes de hortaliças. Semente de hortaliça é o forte da Nunes? Isso, exato. Cebola, então, vocês têm Cebola é várias variedades. É um dos fortes. Cebola, dos tomate, fortes. melancia, melão. Estamos juntos aí, né? Nessas áreas. Então, para o Vale do São Francisco, a Nunes é essencial, porque aqui o pessoal planta, os produtores plantam fruteiras, mas também gostam de hortaliças aqui. Gosto. Principalmente na questão da cebola, né? Cebola, Cebolicultura hoje, não só no Vale, mas no Nordeste inteiro, ela é muito importante. E a Nunes está presente aí, né? Irecê era conhecida como a terra do feijão, né? Já foi conhecida. Agora é a terra da cebola e da cenoura, né? Mudou. Hoje Irecê ele é cenoura, é cebola. Teve um período que teve muito tomate também, né? É beterraba, é tomate também ainda um pouquinho. Mas hoje quem dá o carro-chefe mesmo da região de Irecê é cebola. É cebola. Isso. Mesmo sem ter um rio grande por perto, eles conseguem irrigar tranquilamente, né? Exatamente. Eles fazem muita coisa ali com poço. Com poço artesiano, né? Exato. Tem bastante poços por ali. E é uma região rica no subsolo, com água, né? Isso, muito alto. E aí eles conseguem perfurar vários poços para poder irrigar a cebola lá, né? Exatamente. E o nível tecnológico da região de Irecê também é muito alto, né? Os produtores lá, eles investem realmente em tecnologia.
E nós estamos lá. Central de Adubos, estamos lá. E a Nunes está com a Central de Adubos lá também? Claro, estamos juntos. Quem mora naquela região ali, ó. E é um conglomerado ali de cidades, né? Isso, dá 21, é Irecê, 21, João Dourado, ali. um monte de municípios, todos perto. América Dourada. Tudo próximo. Tudo próximo ali um do outro. Cafarnaum. Lapão. Todos próximos ali. Tudo próximo. Então, tudo quem pertinho. quiser ir ali a gente tem loja em Irecê e João Dourado, que são próximos ali, Exato. 2 municípios próximos. Então a Nunes está nos 2 municípios também. Dois municípios. Quem precisar de. Onde a central tá, nós estamos. Ah, é? A base é essa. Na próxima que vai abrir também, vocês já vão estar lá também? Vamos discutir Com aí com o nosso certeza. parceiro, com certeza vamos estar lá. Tá certo. Então, quantos anos já tem a parceria da Nunes aí com a Central? Você lembra, não? Nós temos 5 anos esse ano. 5 anos. Parceria forte aí. E aumentou a capacidade da Nunes de abastecer o mercado aqui do Vale do São Francisco com a Central de Adubos? Sim. Na verdade, a Central de Adubos ela tem um poder de capilaridade muito grande, né? Onde ela chega, ela tem diversos profissionais capacitados para atender o produtor e nós estamos junto deles. Né? Junto desses profissionais e junto da Central de Adubos. Vocês visitam os produtores também? Também. Vão juntos com a equipe da Central? Exatamente. A equipe da Central, a Central de Adubos tem uma equipe de campo muito boa, muito preparada, né? Muito preparada, todos técnicos, agrônomos, né? Então, e especialistas naquele cultivo são bons, né? Hoje é a maior do Nordeste, né? A maior do Nordeste, com certeza. E vamos ampliar ainda mais, viu? Se Eu Deus já quiser. entrevistei nosso presidente aqui nesse mês de janeiro e ele disse que vai abrir aí, né, até 2029, pelo menos aí 9 lojas, viu? Mais 9, viu? Coisa boa. Coisa Isso é bom, boa, né? isso é bom. Perspectivas boas para nós. Isso é bom pro produtor. É bom pro É bom produtor, pro Nordeste, É né? bom pro Isso. Nordeste, exatamente. Amplia o Nordeste como região produtora de boas lojas, de Isso. distribuidora de produtos agrícolas, né? Revoluciona o mercado. Revoluciona quando a o central, mercado. Quando a Exato. Central de Adubo chega, né? Gleidson da Nunes também. Sim, sim. Então você fica trabalhando na Nunes só separando as espécies, as variedades que são boas para aqui, que não são boas, que é boa para o mercado. A gente vai recebendo diversos materiais da equipe da genética da empresa e das demandas que são geradas no campo, né? Uhum. Aí a gente vai testando, comparando e às vezes a gente substitui por o nosso material mesmo, às vezes só ajusta uma janela de plantio e vai selecionando e saindo novos híbridos a cada ano. E quais são as variedades mais plantadas aqui no Vale do São Francisco? Aqui, nosso carro-chefe é a NUM 1205, é a cebola NUM 1205, tem a cebola Luciana, a cebola Atacama, a cebola roxa Sofire. Tem uma gama de produtos aí que é bem aceita Bem aqui na aceita. região. Qual é a que se destaca assim dessas aí? É a 1205. 1205. Qual é o ciclo da 1205? Demora quanto tempo? Desde da semeadura até a colheita? Olha, Quanto o tempo? Enio já acompanha o campo de 85, 86 dias, né, Enio? Foi Da primeira molha. Da primeira A molha? gente conta pela primeira irrigação que é dada na cebola. Então Porque tem um o produtor- avanço aí, né? Porque antigamente já levava até 120 dias, eu lembro. Meu pai já foi produtor de cebola. Já ganhou dinheiro e já quebrou um monte de vez também, né? É a cebola. É a cebola, né? Não tem jeito. Ainda existem materiais com esse ciclo de 120 dias. Não foram descartados porque é importante, dependendo da época do ano, o clima, né? Então, esses materiais ainda existem, mas existem os materiais precoces, que a gente chama de precoces, e a Nunes é especialista nisso, né? Nos Nossos materiais híbridos precoces? são precoces. Temos Exatamente. os tardios e os precoces. Aí tem uma vantagem para o produtor. Se ele está preparado, faz um estudo de mercado e ele vê que daqui a 3 meses há a possibilidade de dar preço, nós temos material que, se ele plantar hoje, daqui a 3 meses ele colhe. 90 dias. Sério? Então, exatamente. Então é um planejamento muito bem feito por parte do produtor, né, que a gente entrega esse material. Se ele quiser também um material um pouco mais tardio, ele vai ter um material de 120 dias, 4 meses. Né? O material, ele mais rápido, ele mais precoce, tem que ter um pouco mais de atenção na questão nutricional, antecipar um pouco a questão das adubações. Já no caso do material um pouco mais tardio, não. Ele é um pouco mais tranquilo. O produtor, às vezes, ele pode até errar, mas vai colher bem. Já no caso da precoce, tem que ter o mínimo possível de erro. Tem que ter todo cuidado. Então, Exatamente. É por isso que a gente desde a semeadura lá. desde a semeadura, da primeira mola lá, da aplicação dos herbicidas e depois da questão da nutrição, das adubações. Olha, eu sou do tempo que plantavam cebola de quadro, aquele Exato. quadrado, por inundação, Ainda né? existe. Ainda existe ainda? Existe muito ainda. Hoje se planta cebola direto Na máquina. na máquina de máquina. plantio. Não tem mais aquele transplantio. Existe Aquele que a gente também. chama de Existe muda. também. A Ainda do existe ainda? quadro, por exemplo, Existe. e na bancada de plantio, como se fosse
com fita de gotejo, ainda existe o transplantio também. Ah, é? Mas isso a Existe. cada dia vai diminuindo, né? Porque a tecnologia foi chegando, o produtor vai percebendo o incremento de produtividade, diminuição de mão de obra, então Então essa ainda tecnologia chegou existe, para ficar. então ainda existe aquela história de você fazer a Sementeira. sementeira, Sementeira existe. tirar da sementeira para transplantar lá pro quadro. Ainda tem isso ainda? exatamente. Tem muito. É sério, é? Tem Mesmo todo esse avanço da tecnologia, Sim, da sim, irrigação e tal, e ainda fazem por inundação ainda? A irrigação? Tem muito por inundação ainda, mas como o Gleice falou agora, eles estão começando a adaptar a questão da tecnologia, né? Não, mas se Mesmo plantar de tra- quadro não dá para ir pro gotejamento, Não, né? não, mas aí ele faz as bancadas, aí já Faz bota bancada. gotejo, mas é transplante. Faz Aqui todo o preparo do solo como se fosse entrar uma máquina de a máquina, plantio. isso. Sei, sei. Faz tudo, distribui as fitas, mas Ah. transplanta a mudinha da E cebola. vai no transplante lá, Isso. pega um monte de mulheres, né? Contrata um monte de mulheres. Exatamente. Vai lá para mudar, a gente chamava de mudar a cebola. Vamos mudar a cebola. muda. É, Plantinha essa por Mudar a plantinha. cebola. Plantinha por plantinha. Muda por muda. Demorava pra caramba. Demora muito ainda. E eu acho que também tinha um choque da planta, né? Aquela muda, acho que dá um choque na planta, não dá não? Não maltrata um pouco a planta não, para ela se Maltrata, recuperar? Maltrata. Você colheu ela que tirei da muda, né? Hum. Do lugar do cibulim. Sim, Da- sim. Do canteiro. do Do canteiro, lá da canteiro, muda. do canteiro, é. Tirei de lá. Quando você faz a muda aqui, ela demora 3 dias para ela vir Se recuperar. Dar uma recuperadinha e começar a absorver nutriente. Porque tem o ferimento, tem quebra de raiz. então É tudo- isso. Tem a pessoa que vai mudar, pegar, o jeito de pegar também pode Exato. maltratar. A profundidade, de colocar a muda. Exato. Ainda tem isso, né, rapaz? Tem. Qual é a vantagem de você fazer ela direto, sem transplantio, e transplantar ela para um canteiro? Qual é a vantagem de plantar direto, em vez de fazer esse transplantio? Você tem, assim, no meu ponto de vista, 2 vantagens muito importantes. Na questão do plantio direto, você não vai pagar um custo com mão de obra para fazer o Mão de transplantio. obra. Diminui a mão de obra. Diminui muito. Né? Hoje um hectare de cebola deve estar na faixa de R$ 3.800 a muda 3.000 por hectare. R$ 3.800? Isso, por A hectare. muda, só É, o processo só de muda? pra Só o mudar. processo de muda. E na máquina não. Na máquina você vai lá, plantou, tranquilo. Hoje, pra você também fazer um hectare, a depender da quantidade de pessoas que estejam na área contratada para fazer o transplante, Sim. né, você pode fazer 1 a 2, 3 hectares por dia. Na máquina você faz 6, 7 É por mesmo? dia. Então, assim, além de ter a questão da mão de obra, Custo e rapidez, né? da questão da mão de obra pouca, né, o custo, e vai ter uma rapidez na questão da quantidade de área plantada no mesmo dia, com a máquina. Então, assim, a máquina ela veio para ficar. Né? Existem produtores que questionam a questão de solo. No meu solo não dá certo. É porque tem vários solos diferentes, né? Tem o argiloso, que é aquele que chama de massapê, Isso. que quando chove o bicho prega em qualquer coisa, né? É isso mesmo. Tem o solo arenoso, que ele é mais Isso. tranquilo. Qual é o melhor para a cebola? Assim, Qual é o solo melhor? todos são bons. Todos saem, a O cebola manejo sai? é que tem que ser diferente, né? O manejo deles é que tem que ser diferente. Mas todos os solos são bons. Né? O trato do plantio da cebolicultura num solo argiloso é totalmente diferente do trato de um solo arenoso. Arenoso. O solo arenoso, às vezes, você tem que colocar mais adubo. Né? Por quê? Porque ele chivia mais, perde mais nutriente. Né? Ficar Porque, atento na irrigação. Fica né? atento, fica atento em irrigação. Atento também na questão de mão de obra. Mão de obra do falo é a questão da máquina. Né? Sim, sim. A hora máquina, na verdade. Isso aqui, às vezes, no arenoso é menor do que o argiloso. Sim. E vice-versa, tem certas ocasiões que também dá diferença. Mas todo solo, se ele não for um solo salino, é um solo apropriado para se plantar cebola. O que vai mudar é só o manejo. O manejo de um é diferente do outro. Então, o que impede de ter uma boa cultura de cebola é o sal no solo. É o sal. Cebola e sal não combinam. Não combina. Aí veio para prejudicar tudo aí. A gente tem um aparelhozinho que a gente mede a condutividade elétrica da solução do solo. Né? A quantidade de sal, assim, bruscamente falando, ou leigamente falando, que está lá naquela solução. A solução é o que a planta vai tentar comer o nutriente, né? Beber o Sim. nutriente. Digamos que é a comida que fica pra Isso. planta. Então, se porventura a condutividade do solo, da solução, inicialmente, quando a planta estiver germinando, plantio direto, ela chegar acima de um desses símens, a planta vai morrer. Né? Acontece o processo de osmose reversa. A planta vai perder água para o solo. Em vez de pegar água para se alimentar. Para se alimentar. Exato, ela perde. O solo puxa a água que iria Desidrata. para ela. Exatamente. Aí, isso Não é nem o solo, é o sal do solo. o sal então. do solo, da solução. Exato. E se porventura ela já estiver grandinha, aí a cada ponto de condutividade que vai aumentando, você vai perdendo 10% de produtividade. Então, Isso é muita coisa. 2% já vai perder 10%, 30% já vai perder 20%, 40% já vai perder 30%. E assim,
chega até um ponto que fica inviável, a depender da quantidade de sal que esteja no solo. Ela começa a murchar, Murcha amarelar e a não- folha. Murcha, bulbo fica rápido, fica uma plantinha raquítica e com um bulbinho pequenininho. Então fica anticomercial, não presta. Poxa, é muita coisa. E vai rápido, né? Vai rápido, é rápido. Vai Se não rápido. se atentar rapidamente é para tentar controlar e vai embora. Vai embora, né? E É. eu plantando, fazendo plantio direto, ô Gleidson, eu não vou fazer a muda, não vou mudar ela, não vou mais transplantar porque eu estou fazendo plantio direto. Mas eu preciso raliar depois? Há essa possibilidade? Existe Ou uma... seja, tirar algumas plantas que estão em excesso? Isso pode acontecer, mas existe uma regulagem na máquina que ela vai ficar com a quantidade apropriada. Aí você comentou com o Enio sobre o Enio falou muito bem aí da questão da mão de obra, do tempo, né, Sim. que é gasto com isso tudo, com o plantio. Uma das vantagens também do plantio direto é esse, porque na época quando o produtor vai fazer a muda e transplantar, a quantidade colocada por metro de canteiro é bem menor do que uma máquina. Então a máquina já é ajustada para jogar uma quantidade ideal de população de planta por metro, para que dê uma produtividade satisfatória. Para não precisar você ter que raliar. Exatamente. Aí ou faltar planta também, né? E Então não tem que faltar também. Jogar na condição Já tem ideal. uma regulagem certa para você Isso. jogar uma determinada quantidade de sementes no solo. Isso. Exatamente. Agora, se por acaso eu não prestar atenção nessa regulagem e plantei demais, coloquei mais semente do que deveria naquele ponto, eu posso tirar essas mudas e transplantar em outro local? Pode. Pode sim. Tranquilo. Ela ainda se adapta. Só vai Se ter um adapta. custo maior. Vai ter um custo bem maior. E Exatamente. pode ter uma diferença na hora de colher? A planta que eu transplantei pode se atrasar em relação a que não foi transplantada? Também. Pode sim, Ela vai pode. sofrer todo aquele estresse de uma planta Do transplantada. transplantio. Então, o arranque e já a adaptação ali, a adaptabilidade ao solo, ela já perdeu para ela, como o Enio falou, leva alguns dias para ela se adaptar de novo e algumas vão morrer. Então, o ideal é que tenha atenção nessa questão do estande de plantas para que ocorra tudo certinho aí nesse início de plantio. Ó, o Enio disse que em solo que está salinizado, a cebola não se adapta, né? Não gosta de sal no solo. E água? Nós estamos vendo aí uns períodos de bastante chuva, desde o ano passado para cá, chovendo bastante aqui na nossa região. A cebola gosta de água, de muita água assim? Não. Também não gosta. Não, na verdade a cebolicultura, por si só, ela não tolera muita chuva. Não tolera. Não. Nenhum tipo, nenhum material. Ele vai Nenhuma tolerar. variedade? Não. Aí você faz uma adaptação. O que é essa adaptação? Tipo, se a cebola estiver próximo de colheita, né, fazer o possível para deitar a palha dela. Ela está lá. Fazer o quê? Deitar a palha, fazer com que ela caia. Né? Ah. Fazer o processo de maturação precoce. Adiantar a colheita. Antecipar a colheita. Antecipar que ela caia a folha. A folha, ela cai, estalha, na verdade, né? Pra quê? Pra que a água, quando vinha da chuva aqui, não entrar no olhinho dela aqui, né? Onde tá saindo as novas folhas. As novas folhas. Isso, porque ele pode É armazenar aí que está o água. perigo, é? Exatamente. É o principal perigo. É entrar Armazenou água naquela água ali. folhinha nova. Armazenou água aqui, aí pronto, parou a chuva, no outro dia vem a temperatura elevada, dá a condição ideal para proliferação de bactérias, Sim. de doença. Temperatura alta, umidade alta, doença vem. Se você não tiver o Temperatura controle. e umidade é o ideal para a bactéria, né? A E aí- bactéria, a doença está aqui. Qual? Ela existe em qualquer lugar. Qual é essa bactéria? Que ela causa que Aí doença, essa bactéria? tem vários. Aqui chamam de capa d'água, outros chamam de bico d'água. Né? Mas assim, existem vários tipos, né, de bactéria. E a Ervínia, única maneira de Xantomonas. evitar que essa bactéria entre é deitando a folha da cebola? Não tem Não tem é a um única maneira produto? de evitar. Não tem um produto que possa prevenir contra A isso? gente tem produtos trabalhando previamente, né, e preventivamente, na verdade, a gente consegue amenizar. Porque quando a pressão é muito alta de chuva e de condições climáticas Nesse ideais para a período. proliferação dela, não existe. Às vezes você está tentando amenizar ali, agora sim, ameniza, porque se você não aplicar nada, ela derrete. A cebola acaba na roça mesmo. Sério? Exatamente. Então, prejuízo total. Se não tiver cuidado, trabalhar com produtos bons, de boa índole, né, de procedência, idôneos, e que venha também de empresas idôneas, né, ele pode perder 100% da área. Em pouco 100%? tempo. 100% em pouco tempo. Se ele não aplicar, trabalhar preventivamente essa questão dos bactericidas e fugicidas aí, ele perde. Nossa, é um um negócio prejuízo, meio hein? prejuízo. Então, e hoje, a gente não tem mais aquela questão de saber qual a época que vai chover, né? Daqui a pouco chega lá uma previsão que amanhã vai chover, daqui a pouco Verdade. hoje, mais tarde, vai chover. Isso. Isso tudo tem prejudicado muito a questão da cebolicultura no país. Prejudicado a questão de produtividade. É por isso que a gente vê esses preços elevados, né? Por quê?
quem comanda preço é a lei da oferta e da procura. E quem faz a demanda hoje de lei de oferta e procura é fator climático, é chuva. É chuva aqui, é geada ali no sul, né, no centro-oeste, é granizo. Tudo isso tem feito a cebolicultura, ela dá o ano passado, mesmo ano 2022, a gente estava conversando aqui anteriormente, foi muito bom o produtor que conseguiu colher bem. Agora, não teve produtividade boa, mas pela questão do preço, ele ainda teve uma safra boa. Né? Eu ia perguntar a vocês o seguinte, por que a cebola deu tão cara? Eu cheguei a anunciar aqui uma saca de cebola de 20 quilos no mercado produtor de Juazeiro, que é a nossa referência nos preços dos produtos aqui para o podcast, Sim. de R$170, R$185 a saca. Por que tão caro, hein? É ouro, né? É ouro. Cebola desse preço é ouro, né? É ouro. É justamente o que a gente tinha falado. Dava pra gente ver o Mundial de Clubes lá, o Flamengo Dava jogou, tranquilo. jogou essa semana. Dava Quem tranquilo. vende cebola desse preço dá pra ir, não dá não? Dá tranquilo. Na verdade, o que fez a cebolicultura atingir essas margens de preço aí foi a questão da lei da oferta e da... Rapaz, é caro. Eu lembro que lá em procura. casa a gente passou a deixar de comprar cebola seca, que a gente chama cebola seca. Sim. A gente passou a comprar 1 quilozinho só, porque tava caro demais. Sim. Eu nunca vi cebola dar um preço tão alto dessa maneira assim. Eu não sou do campo, não sou plantador. Quando o preço estiver assim, você já anota hoje o telefone de Wênio, você já passa a usar para ele que ele consegue. Consegue, né? Consegue. Mas, Wênio, por que deu tão alto assim Na a verdade, cebola? foi o ano passado foi um ano bem atípico na questão de clima, né? Tanto aqui na nossa região, na região Nordeste, como na região Sudeste e a região Sul, né? Que é o maior produtor de cebola hoje do país. Então, ano passado eles colheram bem, mas a colheita deles, a questão do shelf life, que é o tempo de prateleira deles, não foi tão longo como era nos anos anteriores, Sei. devido à questão climática, né? Umidade alta, começou a aparecer alguns tipos de fungo, né? Tipo aspergillus, que eles chamam de carvão. E isso atrapalha na questão da comercialização, vai diminuindo qualidade lá, então outro lugar onde vai tendo produção boa Com mais e qualidade. com mais qualidade vai tendo preços bons. O consumidor quer produto bom. Então, onde vai tendo produtos bons, eles vão começando a migrar para ali para comprar e comprar mais alto. Né? Então, o que aconteceu ano passado foi a questão da lei da oferta e da procura. Né? Teve muita procura e pouca oferta. Pouca cebola. E produtividade também lá embaixo, toda a região. Foi, Por né? que? Questão clima. Na nossa região do Nordeste choveu. O ano passado foi histórico pra gente, né? Em termos de chuva. Em relação a todos os anos aí que a gente conhece. Então, Ultrapassou bastante a média anual, né? ultrapassou muito. Eu assisti muito eu estava assistindo o programa daqui do podcast, da Central para o Campo, e Mariana Marangon, Isso. né, do CPE, Marina. Marina. E ela Marina falou Marangon. sobre a questão da quantidade plantada e que esse ano passado foi um pouco menor, esse ano já aumentou. já aumenta, mas isso no final isso tudo vai se dar com a questão do que o produtor vai ter que, quando as maiores safras estiverem saindo, ela tem que sair num período que não esteja com tanta chuva, porque senão a qualidade vai baixar e o preço tende a subir. Quanto mais chuva, mais risco pro diminui a produtor. qualidade, no Diminui caso. a qualidade. Diminui a qualidade. Por mais que você faça um tratamento bem feito, né, preventivo, vai ter algum problema. Você disse que o problema do preço alto da cebola no ano passado foi a oferta. Tinha pouca oferta e muita procura. Tinha muita gente querendo comprar cebola e não tinha cebola suficiente no mercado. Exato. Quais são os estados mais produtores do Brasil hoje de cebola? O primeiro, Assim, qual é a região que mais produz? Não, É o não sul. vamos entrar no método do estado propriamente dito, mas quais são as regiões que mais produzem cebola hoje? tem Sul, O né? Sul, O Santa Sul, Catarina, Rio Grande do Sul. e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também. Vem Paraná. despontando aí, E aí vem... Produz mais do que o Nordeste? Produz. na São verdade, Paulo, produz cebola não? São Paulo. Produz região de Monte Alto. Então, né? assim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Isso. produzem Minas, Goiás. Minas. produzem mais do que o Nordeste ainda? Produz. Produzem? Produz. E tem Goiás também. E né? é um grande centro Consumidor, né? Então, se a gente tem cebola e eles também têm no mesmo período, a gente vai sofrer pelo deslocamento do grande centro. Eles já estão próximos Exato. aos grandes centros de abastecimento. A questão do Já tão- frete. Isso. E aí Tem a essa nossa fica vantagem. mais cara, né? Fica mais caro, Exatamente. então eles não vão comprar a nossa. Não vai comprar a nossa. Por isso que a nossa fica tão barata, né? Exato, porque aí vamos dizer, o Nordeste às vezes ele tem um volume que dá para abastecer o Nordeste. Se for tranquilo, beleza. Vai ficar numa média boa, o produtor ainda consegue pagar as contas e sobrar alguma coisa. Sim. Agora, quando existe uma super safra, né? Tem cebola aí? aqui, tem cebola lá, bastante. E aí a gente não consegue mandar cebola para o Sul, Sudeste,
para ficar só no Nordeste, o Nordeste sozinho ele não come essa quantidade de cebola que a gente produz. Então fica difícil. Aí vai lá para baixo. A oferta é maior que a procura. Porque a nossa for para lá fica mais cara do que a deles. Aí não consegue vender. Isso. Questão de A frete. deles lá já está próximo do mercado. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Só que os centros, os grandes centros consumidores estão mais próximos de lá. Exato. Porque se a gente tentar mandar para lá, fica mais cara do que a de lá, que já está bem perto do consumidor. Exato. E vice-versa. Se eles mandar para cá, também fica mais cara do que a nossa que está aqui. Exatamente. E aí a gente não consegue comer tudo que produz, né? Não. Às vezes não. E aí a cebola fica aí. Eu já vi tanta gente jogar cebola fora. Já vi também. Chegar com um caminhão ali perto do mercado produtor e jogar despejar fora, ali. despejar. É Porque verdade. dizem que não compensa, não vale a pena. Verdade. Vi muita É por causa disso, é? por causa disso. É oferta e procura. Vai procura. É, não tem jeito. Então me diz uma coisa, tem um período ideal para a gente plantar cebola aqui no Nordeste, aqui no Vale do São Francisco, para não passar por isso? Tem um período ideal? Antigamente tinha. Hoje não tem mais. Hoje, porque assim, as grandes regiões que plantam cebola hoje no país, tipo Goiás, né? Vamos botar ali, o Sudeste, na região de Goiás, São Paulo e Minas, eles estão antecipando os plantios. Eles estão hoje com materiais que adaptaram muito bem a questão do período que eles chamam do cedo. Então, esse período do cedo, eles vão dar confronto justamente com a nossa. Por exemplo, agora Goiás está plantando cebola. Que o período da gente plantar mesmo cebola antigamente era agora, final de fevereiro, aí começa. Março, abril e maio é o período de plantio no Nordeste. Plantio forte. Né? Mas no Nordeste planta cebola o ano inteiro. Nós hoje temos variedades, né, híbridos que podemos plantar o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Aí temos um material que você vai plantar no primeiro semestre e outro material que vai plantar no segundo semestre, sabe? E para eles lá, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar esses materiais que adaptaram bem na questão do cedo deles lá e estão plantando na mesma época que a gente planta. Então, a colheita vai ser igual. Então, a oferta vai ser grande. Se não tiver alguma questão climática para diminuir isso aí, então o preço vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Não tem jeito. Eles correm o risco de colher no período chuvoso e não tirar uma safra satisfatória, Isso. mas eles têm a possibilidade. Isso é a tecnologia da triagem, do desenvolvimento. Exato. Aí Consegue entra seu trabalho aí, Isso, nesse exatamente. processo. O Exatamente. mercado percebe essa necessidade, vai atrás e as empresas vão atrás desses materiais. Um dos pontos que eles têm lá, que assim, é uma vantagem muito grande para eles, é porque as estações do ano para eles lá são bem definidas. Para nós não temos estação. Nós temos estação quente e quente. Quente e quente, né? Não Quente temos. E quando é quente, ainda vem chuva para entrar no meio do Isso, quente, né? exatamente. Lá não. Lá eles têm a estação do ano bem definida, então ele pode trabalhar com material bem definido, sem problema nenhum. Agora, por exemplo, eles estão antecipando o plantio deles, a cebola do cedo, agora no verão, que pode vir as chuvas torrenciais também pro lado deles. É um risco que É um eles risco que eles correm. estão correndo. É um risco. É um risco grande, mas estão plantando. Se não chover, eles colhem bem. Se chover, tem um problema. Por Tem isso que problema. não tem mais aquela época que você falou. Já antigamente tinha a época certa. Hoje em Sim. dia se planta o ano todo, mas com risco. Então Exato. o produtor tem que estar informado, tem que estar atento a um programa como esse, Exato. a internet, a informação do CPEA, do mercado produtor, para ter a noção de como é que está se comportando os outros mercados. Exatamente. Porque não é certeza hoje em dia de se plantar, nem de dar preço, nem de se vai chover ou não. Então tem que estar bem atento Então, a na isso. verdade, o produtor daqui sempre vai estar apostando, vai ser aposta. Não há como ele dizer assim, eu vou plantar nesse período porque eu vou ganhar dinheiro. Não. Não tem mais isso. Não, né? ele tem que fazer um bom planejamento, né? Ele tem que ser um bom... Hoje eu digo o seguinte, ele tem que ser um bom empresário. A gente tem que deixar de ser amador, né? Mesmo pequeno produtor, ele tem que estar numa roda onde tenha vários produtores ali para ele se informar. Né? Como o Gleice falou, esse programa é muito importante, por isso leva informação, né? Importantíssimo para o produtor rural. Então, isso, ele vai fazer um planejamento através do que ele escuta, através do que ele vê. Então, eu vou ver se eu consigo plantar uma cebola agora, porque eu acho que se porventura tiver um problema na região sul, porque não tem jeito, um vai ter que chorar, o outro vai ter que sorrir. É o que o mais velho fala. Enquanto um chora, o outro sorri, por quê? Se porventura der algum problema lá na região do sul e sudeste, a gente aqui se prevalece. Né? Então, quem tiver cebola nesse período, vai colher bem. Né? Vai ganhar dinheiro, porque, como eu te falei, a lei da procura e da oferta, né, vai comandar. Eu vou mandar. Exato. Se porventura lá tiver pouca oferta de cebola e a gente tiver bastante aqui, a gente vai mandar para lá. E cebola com qualidade, né? Na verdade, a gente está falando disso. Então, o produtor hoje, ele para começar um plantio, ele tem que fazer todo o planejamento. Ele tem que saber qual é o custo dele. Ele tem que saber que pode chover ou não. Né? Ele tem que saber que aquilo ali, o que está no chão lá, o que já colocou lá, ele tem que ser zelado, porque semente hoje é um preço satisfatório para o produtor. Satisfatório que eu falo, o custo é alto. Né? Hoje, para você plantar 1 hectare de cebola, 95 mil, 100 mil.
reais. 1 hectare? Hoje é. Gasta isso, É muito caro, sabe? É sério, é? Então, assim, é muito e, caro. E o produtor tira quanto de toneladas aí no hectare hoje? Se ele zelar bem. Esse ano, parceiro, teve alguns produtores que produziu 3.000, 3.500 sacos, chegou até 4.000. Mas a média esse ano que eu Por falo, hectare. ano passado. Ano passado, que foi um ano atípico, ficou na média de 2.000 sacos, 2.500 sacos Por hectare. Isso, por hectare. Certo. Então, se ele não vender bem, ele não consegue pagar as contas dele. Ele não consegue produzir nem ganhar dinheiro para poder plantar no próximo ano. Né? O podcast lá que a Marina comentou da questão do aumento de plantio, que pode haver, né? A gente não sabe. Por quê? O pequeno, o ano passado, ele ganhou dinheiro, mas ele não ganhou dinheiro para se capitalizar do tanto que ele perdeu o ano atrasado, o ano anterior. Então ele ficou com um pouquinho de receio de plantar esse ano. Sim. Opa, já recuperei meu dinheiro do ano 2021. 21. Então Os custos vou aumentando, o produtor começa... Exatamente. Se eu plantei A 2 pisar no hectares esse freio, ano, eu vou plantar 1. Porque eu não vou plantar mais 2, não. O outro que plantava 10, vou plantar 5. Vou plantar 3. O que plantava 100, vai plantar 30, 20. E olhe lá, porque realmente o custo está muito elevado. Você plantar 10 hectares de Não, cebola, rapaz, você gastar tá 1 falando milhão, aí 95 mil reais É um muito hectare. dinheiro. Rapaz, é muito dinheiro. é muito dinheiro. Não é todo produtor que tem esse valor para investir, não. Tem não. E hoje, outra coisa, o Nordeste hoje ele não tem... Não vou generalizar, mas hoje a gente não tem ajuda bancária, né, dos bancos. Tá Hoje- difícil o financiamento? Para a cultura da cebola é difícil. É muito difícil. Porque o risco é grande? Muito grande. O risco é muito grande e o produtor hoje que planta, ele tem que ter o capital para poder investir. Se não tiver, é Tem que ter difícil. o capital guardado, né? Difícil. É Porque difícil. tá difícil pegar empréstimo. Exatamente. Até porque o risco é grande também, né? Também, Quando viu? você vai para fruteira, uva ou manga, uva não se dá bem com chuva, né? Exato. Mas se você usar a técnica hoje da cobertura, você ainda consegue tirar um pouco... Ele consegue da sua- amenizar, né? Consegue amenizar, né? Exato. Mas aí é um negócio mais garantido, né? Do que a cebola. A cebola, você perdeu, não tem jeito. né? Perdeu. Eu sempre digo o seguinte. Aí só outra, né? Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, hoje o produtor de uva, ele tá muito tecnificado, ele tá na área dele lá, ele sabe o manejo tudinho. Se ele for passar parte de uma cebola, pode ter algum tipo de problema. Do mesmo jeito, o produtor de cebola hoje, se ele for partir para uma área de uva, ele pode ter algum problema. Se tiver os profissionais bons, eles vão conduzir direitinho, né? E produzir bem, mas se não, pode ter problema. Então, se ele produzir cebola, plante sua cebola. Continue sua cebola. Se ele tá com sua uva, continue com sua uva. Né? Zele dela. Não arrisque. Não arriscar. O porque conselho é esse, não hoje, arrisque. o conselho é esse, não arrisque, porque hoje o investimento é muito alto. O investimento é alto demais. É um risco grande, né? Grande. Aí, assim, até pro próprio consumidor também, né? Porque às vezes ele vê o produto lá na gôndola do mercado e ele diz, o cebola tá ganhando muito dinheiro. Às vezes não tem a noção de quanto é o trabalho para se cultivar a cebola. A gente fala de 90 dias, 30 dias que ele pode perder a vida dele ali. Né? Se ele, porventura, investiu ali 3 hectares, ele dá 300 mil reais, vamos arredondar para 100 mil para poder ficar uma conta exata. Então, se ele só tinha 300 mil reais, acabou com a vida dele. Ele pode até duplicar esse dinheiro na frente, mas pode. Pode, não é Não é garantia, né? garantia. Não é garantia, não. Então, assim, a gente tem que ter um pouco, né, também de bom senso, sempre para tentar avaliar e não julgar. Né? Hoje o produtor de cebola é um guerreiro, a gente sempre fala isso. Né? É um cara que desbrava terras, né? Às vezes que parece infértil, ele transforma ela em terra fértil e bota a cebola lá e vai embora. Não tem outro jeito, Tem né? outro jeito, não. O Gleidson, falando aí, voltando lá para a questão do solo salinizado, tem alguma variedade aí que você indicaria para solo salinizado? Ou não tem isso? Não tem esse negócio de botar uma variedade e não botar outra? Como é que funciona isso? Você Não, que não. faz parte dessa parte de triagem de sementes. Como o Enio falou no início, a questão da salinidade vai ser um fator limitante. O produtor pode fazer alguns ajustes no solo, preparar do solo, fazer a drenagem, preparar ou plantar em outra área. Agora, dizer assim, esse material vai resolver o problema na salinidade, Não tem. Não tem. Não existe. Então é questão de manejo. E é questão de manejo. E de solo bom, sem sal. De solo bom. Sem quantidade Coitado, então adequada. quem tiver um solo salinizado é melhor não arriscar cebola, né? Tem que fazer uma drenagem, tem que fazer todo um tratamento do Todo solo. um tratamento, né? Para tirar aquela quantidade de sal e transformar ele no solo cultivável. Cultivável. Isso. E é possível fazer isso? Sim. É Hoje possível. a tecnologia está bem avançada, né? Hoje tem drenagem subterrânea, né? Por exemplo, um solo que tenha uma quantidade de sal elevada,
se ele for drenado e a quantidade de chuva que caiu aí, com certeza ia dar uma lixiviada boa no sais que tinham ali no solo. Ia melhorar bastante o solo dele. Mas também, por outro lado, vai encarecer muito. Encarece, mas se o E solo o for... produtor ele tem que evitar que isso aconteça, né? Exato. Conhecer Evitar o quê? e que a salinização chegue, né? Mas Cuida- é possível um solo que não tem salinização tornar-se salino? É o que mais É existe. É? Como é que funciona isso? É o manejo inadequado do produtor. Porque tem produtos hoje especiais que servem para você colocar na fertirrigação. E tem produtos hoje que são especiais também, que são para ser jogado a lanço, aplicado a lanço, seja via máquina ou seja via manual. E muitos produtores, né, por acharem mais em conta, pegam esses produtos que são especiais, mas que é para lanço, e faz colocar na fértil. Dilui o produto e joga na fértil. Isso aí é um problema. É o que mais existe de problemática em salinização de solo hoje na região do cebolicultura. Eu não vou dizer nem só cebola, viu? Na manga também, não vou dizer na uva, porque eu estou muito por fora em relação à questão da uva, estou desatualizado, mas na manga também acontece isso muito. Então isso aí, jogando um produto que não é adequado para se jogar na fertirrigação, você vai salinizar o solo. Associado a uma irrigação Isso, uma irrigação errada, jogando O que a gente fala sempre é o seguinte, sem drenagem. é da mesma forma de eu fazer uma comparação aqui, uma analogia, bem simples, de eu pegar uma colher de sal e botar na boca, e pegar essa colher de sal e diluir numa panela de 100 litros de água. Eu vou bebendo aos poucos aquele 100 litros de água e não vou sentir o sal. Mas quando eu botar uma quantidade de sal, tá na colherzinha de vez na boca, eu vou sentir na hora. Né? Pressão relaxa. Então, é isso que acontece com o solo. Ele está colocando um produto que não é específico para colocar na fertirrigação, para diluir na água, e vai e coloca. Ele está jogando para a planta lá uma bomba de sal. Então, uma parte a planta consegue absorver, quando ela chega numa condutividade elétrica alta, ela para Não de absorver, consegue mais. e aquilo vai ficar onde? Vai ficar no solo. Ah, E aí vai começando todo o processo. Ele pensa que já está bom, não está, né? Novamente faz outro plantio, bota mais sal, outro plantio mais sal, daqui a pouco o solo dele já não está não salinizado. presta mais. Já está salinizado. Aí ele vai ter que gastar muito mais Vai ter para exatamente. fazer um tratamento no solo. Por isso que ele tem que vamos procurar os agrônomos aí da CDA, da Central de Adubos, né? Pegar um manejo adequado, uma orientação boa e ver qual produto a ser usado. Todo solo tem seu produto ali ideal. Para não atrapalhar nem o desenvolvimento da cultura, no caso da cebola, e nem atrapalhar o solo do cara, né? Do produtor. Falamos de irrigação aí, vocês tocaram na irrigação. E a gente falou lá atrás da irrigação por inundação, que é Sim, aquela do sim. quadro. Qual é o sistema de irrigação mais eficiente para a cebola hoje, que você indicaria? Hoje, gotejo. Gotejamento? Gotejamento. A nossa região ela tem trabalhado com gotejamento superficial, né? Em algumas regiões da Argentina, hoje, já é subsuperficial. Eles trabalham também com gotejo, né? E agora com 10 centímetros mais ou menos de profundidade já, na bancada. Embaixo do solo? Embaixo do solo. É? Isso é muito bom. Mas não entope, não? Não. A tecnologia desses gotejos hoje é fantástica. Então, não acontece a questão do Eu digo entupimento. isso porque no gotejamento superficial, em cima do solo, usando na manga, por exemplo, Sim. porque meu pai e meu irmão plantam manga, e às vezes a bicha entope, né? Tem que botar um produto lá Exato. Aí, se para você desentupir, né? Aquele buraquinho lá da mangueira, Sim. né? Se você trabalhar bem, você falou agora a questão muito boa, a questão do produto. Então, você, de vez em quando, tem que botar um produto para que não haja esse entupimento. Né? Porque às vezes pode haver entupimento por alga, né? Microalgas. Às vezes pode haver entupimento pela própria concentração de sais, de adubos Sais. jogados. É o que geralmente acontece lá na roça do meu pai, é isso. Salinização, a questão de sais. Exato. E outra coisa, não jogar produtos compatíveis. Sim. Não produtos incompatíveis, que aí pode virar uma massa, o gesso, né? Pode virar Na hora da mistura, na o mistura. produto não, E aí vai entupir tudo. Então, assim, não- hoje, para não pode ser cebola, misturado com outro. o mais indicado, para que a gente sempre recomenda, é a questão do gotejo. Na questão da Argentina, lá que é subterrâneo, porque o dia lá é muito longo. Amanhece 5 horas da manhã, mas só escurece 10 horas, 9h30. Da Então, noite. Isso. É sério? É muito longo a quantidade de dias. Então, para não haver uma evaporação da água muito grande, eles vão e colocam esse bicho subterrâneo. A gente aqui tem 9 horas, 10 horas às vezes. Exato. Então, não precisa. Aqui hoje o sol está saindo às 5h42, mais ou menos, 5h40, e vai se pôr às 6h10 da noite. Exato. Então, assim, hoje, gotejo. Né? Inundação é ruim? Não, inundação é bom. Só que assim, hoje a gente tem que preservar o meio ambiente. E a quantidade de água hoje ser jogada por inundação é absurda. Né? É muito grande. É muito grande. Então a gente tem que ajudar o São O Francisco. prejuízo aí. é grande, né? é O muito grande. prejuízo. O aproveitamento no gotejo é Isso, o é bem aproveitamento legal. do gotejo é bom para O tudo. produtor ele vai se adaptar, que o produtor, como o Enio falou, é um guerreiro, ajusta, vai fazer tudo e vai conseguir produzir. Sei. Mas
a melhor condição é com gotejo. Um gotejo, é o melhor que existe hoje, Exato, né? exato. É mais Mas eficiente. Exatamente. Já no sul, a região ali de São Paulo é muito pivô. Né? Já a goteja quase Pivô nada. central, aquele grandão ainda? Isso, pivô Por cima? central. Isso, É outro pivô que gasta central. muita água, né? Gasta bastante água. E também beneficia muito a ervadaninha, né? Doenças. Agora, Doenças eles também. têm um manejo deles muito bem arquitetado, né? Eles têm um manejo adequado para aquela região dele lá da forma correta. Tanto na questão sul, sudeste, porque eles aproveitam a área que plantou a cebola para plantar depois uma batata, né? Para plantar depois um feijão, uma soja, um milho. E a gente aqui não. Então o pivô lá, ele é destinado para diversas É culturas. muito cultivo, Então, né? ele tem que ter Ele o não planta pivô só porque ele cebola na vai área do plantar a pivô. batata primeiro. E na outra safra, na entre safra, que ele vai plantar a cebola. Cebola, Então, exato. ele precisa ter o pivô. Porque o pivô ele abrange uma área maior, né? Quando ele despeja aquele jato d'água, ele alcança uma área maior do que Tem do que o pivô de 10 gotejamento. hectares, 20 hectares, 100 hectares, 150 hectares, né? tudo isso. Um pivô só. Um pivô só. Um pivô só. É, Ah, Maria. tem. E aí por isso que eles fazem, eles plantam várias culturas Exato. ao mesmo tempo. Exato. Para pegar aquela área ali, porque o investimento do pivô é um só. Uhum. No caso nosso do gotejo, às vezes, se você consegue, com um bom manejo, fazer 3 plantios com uma mesma fita de gotejo. Né? Outras 2, alguns 5, mas um manejo muito bem feito. A cebola, o espaço é muito pequeno entre uma planta e outra, né? Exato. Entre linhas você escolhe aí quantas linhas você vai colocar aí, a distância de uma linha e outra, né não? Exato. Hoje aqui a gente trabalha com, geralmente aqui no Vale, trabalha com 5 linhas duplas, ou seja, 10 linhas 10 linhas. lineares de canteiro. Já na região de Irecê, trabalha com 4 linhas duplas. Só? São 8, exatamente. Aí assim, questão de 4 linhas duplas, tem uma melhor aeração, uma menor condição de formar microclima, menor condição de dar doença, né? Mas com o manejo deles. Sei. Já no nosso caso aqui, a gente tem uma maior produtividade, porque tem uma maior quantidade de planta no hectare, né? A gente trabalha aqui com 1.200.000, 1.100.000 plantas por hectare na máquina. Por hectare, na Isso, máquina. na máquina. No transplante você trabalha com 600. Então, a máquina ela vem com quase o dobro de população em relação ao manual, o transplante. Né? Então, se Isso você- falando de quadro, viu? Se você está com quase o dobro na máquina, você diminui então o espaço entre uma planta e outra. Exatamente, porque o híbrido ele aguenta densamento. O material de polinização livre, que é o AP, não aguenta densamento. É um material bom. É rústico, é adaptado à nossa região, o AP, mas ele não tem essa característica de aguentar densamento. O híbrido não. O híbrido ele pode adensar que ele aguenta. Mas essa diminuição do espaço entre uma planta e outra não prejudica o desenvolvimento do bulbo, não? Da cabeça da cebola? Daí o que o N falou, né? O híbrido ele tem ele consegue se adaptar num ambiente mais apertado. Então ela consegue crescer, consegue desenvolver a cabeça da cebola. Vai empurrando uma Isso. pra lá. Aí ela se ajusta. Ela vai Existe um crescendo, limite, vai mas- empurrando a vizinha. Isso. Chegue para lá, que aqui é o meu Aqui, espaço. aqui é meu aí espaço. Exato. E aqui não é híbrida. não vai ter essa condição. Ela fica a cebola achatada, ou não vai crescer, ou vai ficar encharrutada, como a gente chama aqui, né? A cebola Ela não comprida. desenvolve. Ela vai ficar desuniforme o formato. Ela não desenvolve. Eu tenho uma curiosidade. Eu dou aqui sempre no nosso podcast, para quem assiste no YouTube ou nas plataformas de podcast, sai em rodapé o preço das frutas e hortaliças, né? Sai em rodapé. No rádio, a gente também está na Rádio Tropical Sat, eu gravo o áudio do preço dos produtos. E lá tem cebola caixa 3, cebola caixa 2. O que é isso, cebola caixa 3 e caixa 2? Qual é a diferença? Cebola caixa 3 é a cebola hoje mais procurada e mais comercial. É a maior cabeça, não? não? É intermediária. Ela fica na faixa de 5 a 7 centímetros de diâmetro. Então a cebola maior ela não é tão procurada assim que nem. Não. é. Aí- Não, quanto maior Que a gente chama do cocão. cocão. Né? Cocão não é boa para Nem começar. sempre, Não nem é sempre. boa. A que é a mais comercial é É a essa caixa caixa, a 3. caixa 3. Caixa 3. Caixa 3. 55, 75 milímetros. Milímetros. Que é intermediária. Fica de Exatamente. 5 a 7 centímetros de diâmetro. Né? Caixa 3. Isso, caixa 3. Aí menor que isso é caixa 2 e maior que isso é cocão. A gente chama. Cocão. Exato. Então, Agora, assim, quando tá a com caixa preço- 2 ela é maior do que a caixa 3? Não, é menor. Menor. É menor que 5 centímetros. Ah, isso. certo. E assim, tem épocas do ano, por exemplo, quando tá com preço bom, aí não tem diferenciação de preço. O mercado consome da mesma coisa, a caixa 2, a caixa 3 e a caixa 4 é o mesmo preço. Porque a procura tá A procura grande, tá tá grande. faltando cebola. Mas quando tem muita, aí começa a se Aí tem o exigir a processo qualidade. classificatório, Tá. A gente falou agora há pouco aí, você deu o exemplo da Argentina, que planta cebola com gotejamento embaixo subterrâneo, embaixo da terra lá. Sim. A gente produz muita cebola. Vocês citaram aí os estados do sul, do sudeste, do nordeste, que planta muito cebola, produz. Por que então a gente ainda importa a cebola da Argentina?
Tem uma época que chega o tal de uma cebola argentina aqui que atrapalha todo o processo da venda aqui no Brasil, né? Exatamente. Na verdade, Pelo menos aqui no Vale do São Francisco não, atrapalha a bastante. gente No importa Brasil bastante, todo. né? Pega da Argentina. Com toda essa produção que a gente tem, ainda não é suficiente para abastecer o Tem época mercado. do ano que não. Aí, Não? aí queira ou não, os comercializadores, é o trabalho deles, eles têm que ganhar dinheiro. Então, se tem cebola lá mais barata, que eles podem vender com uma condição melhor aqui, eles vão pegar lá. Né? Eles vão pegar lá, eles vão pegar na Holanda, eles vão pegar no Peru, vão pegar no Chile. Depende da condição comercial que tem nesses outros países. Se nosso país aqui tiver com condição elevada e lá tá com condição baixa, eles vão buscar se tiver qualidade. Busca lá para vender melhor aqui. Vão sim. Eles estão fazendo o papel deles, né? Aí É o dá uma negócio equilibrada no preço, né? Que o preço tá subindo muito e o comprador tem a opção de comprar fora. Ele compra, entra no nosso mercado e o preço... Quem se dá mal é o Mas- produtor daqui, né? Porque quem tá Muito- tirando cebola nessa época da importação. Muitas vezes Muitas sim, vezes não é sim. muito agradável para ele não, mas a gente não pode julgar não, porque não, como eu falei, é o trabalho do comprador, Sim. do comercializador é esse, não tem jeito. Sim. Ele tem que sobreviver também, né? O comprador é peça-chave na cadeia, Na né, da cadeia. cebolicultura. Né? Exato. Aham. Agora, o custo da cebola tão alto no ano passado para cá, não é só no Brasil não, né? Não, Olha, não, nas não. Filipinas, eu vi uma reportagem essa semana, que nas Filipinas 1 quilo de cebola chegou a ser mais caro que 1 quilo de carne. É verdade. É muito caro, né? verdade. Não? Hoje vamos supor aí 1 quilo de carne a R$ 40, É muito botando dinheiro. uma média de R$ 40, 1 quilo de cebola a R$ 40. É muito dinheiro. Aí uma saca de cebola tem 20 quilos, você multiplica 20 quilos por 40, vai dar aí R$ 800 a saca. R$800 uma saca. Minha Nossa Senhora. Não, mas teve uma época aqui, né, em 86, 85 por ali, que o quilo da cebola dava para comprar 1 quilo de carne de boi e ainda tomar uma cervejinha. Aqui no Brasil? Mas tinha problema de inflação, né? Ah, tinha Mas inflação. Isso é Mesmo assim, Mas foi em 86, Em 86, é na época de vocês, eu não era nascido ainda. Olha o novinho aqui, ó. É isso mesmo, é muito Mas são aprendizado. picos que também não são São picos que não são constantes, duradouros, né? Não. são. Se a gente for observar o gráfico de preço de cebola hoje no mundo, ele parece muito com um eletrocardiograma. Sim. Ele tem aqueles saltozinhos, picos elevados e baixos, elevados Sim. e baixos. Anos vão dar bons os preços e anos vão dar ruins os preços. Anos bons, anos ruins. Então, ele é sazonal, né? Vai ficar igual o seu coração assistindo o Flamengo no Mundial. Nossa Senhora. Ele não é uma coisa duradoura e que muitas vezes encanta o produtor, né? Exato. Ele não consegue fazer um planejamento encantado com o preço que vê na Sim, cebola sim. naquele momento. Exato. E acaba se arriscando, né? E Se outra- jogando. E outra coisa, muitos, não vou dizer aventureiros, mas muitos profissionais de outras áreas Começa quando a se aventurar começa a se também. aventurar na questão da cebolicultura, porque é muito rápida, né? Se ele tiver condição de ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro muito rápido, mas pode perder também. Uhum. Então é outro entrave também. Por exemplo, pode haver aumento realmente de plantio ou de área plantada, se porventura essas pessoas, os profissionais de outras áreas, começar a investir, né, na cebolicultura. Como assim começar a investir? Pegar esses produtores que às vezes não têm condição e fazer uma Sim. parceria. Aí eles vão injetar dinheiro e o cara vai tocar a roça, né? Tem muita gente que trabalha de meeiro, né? É Isso. comum aqui no Vale do São Francisco. Ainda Isso. existe meeiro, não existe? Existe. Você pega alguém que tem dinheiro, Isso. o cara banca o custo e eu entro com a mão de obra. Ou, né? ou um grande produtor querendo expansão Aham. e vai atrás de uma parceria como essa. Exato. E aí, encantado pelo preço alto da cebola, o que vai acontecer é que vai ter uma superprodução, né? Porque todo mundo vai começar a plantar ao mesmo tempo, né? Se não houver a questão de algum fator climático intervir, né, vai ter superprodução. Ainda é cultural, né? Quando o preço está muito alto, os plantios começam a Aumentar. 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 Hoje foi um fator limitante também a questão do custo, né, que a gente tem falado. É um fator limitante, mas o cara vende a bicicleta, vende a casa, Vende vai o lá carro, e planta, vende tudo. vende Fica a pé, tudo. mas vai lá e bota. Vai lá e coloca, O né? produtor de cebola mesmo, ele faz isso. Faz. Faz. Não, eu conheci vários. Quando meu pai era produtor de cebola, meu pai já plantou muita cebola também. É, E já ganhou dinheiro e quebrava no ano perdeu. seguinte. Era aquela, Fica era aquela rico, fica confusão, pobre. fica rico, fica pobre. É desse jeito. Complicada essa situação, É viu? complicado. Tem uma maneira do cara continuar estabilizado plantando cebola? Tem uma maneira? Tem um assim, segredo? Não? Na verdade, o segredo é ser Planejamento, ser um profissionalismo. bom profissional. Porque eu tô perguntando, porque como eu disse, planejar. meu pai ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. Mesmo planejando, ainda tem a dificuldade. Ainda tem o Tem o risco. fator climático, Isso. tem muitos fatores que podem implicar. Mas tem muito produtor que faz um planejamento do ano e de repente ele vê uma janela, uma oportunidade, sabe da redução de área de uma determinada região concorrente, aí é onde ele entra, liga para o Enio, pergunta de um híbrido precoce, liga para o Gomes na central de adubos, quer saber um produto. Aí a gente vai ter os materiais, aí a Nunes entra, né? Porque a gente tem os materiais com um ciclo menor e aí
ajuda muito o produtor nessa Então questão. é importante pesquisar, Pesquisar. Exato. conversar, perguntar. Exato. Tá atento ao mercado. Tá atento ao mercado. Isso, exatamente. Não é só o preço que vai fazer ele ganhar dinheiro, né? Não. É todo o Ah, planejamento. agora a bicha explodiu, deu um preço de 1 quilo de carne, eu vou plantar porque eu vou ganhar dinheiro. É todo o planejamento. Pode ser que quando ele tirar a cebola, o quilo de carne já Tá de graça. tá de graça, né? Às vezes o preço está muito bom, mas foi numa época chuvosa, ele teve muito trabalho com pulverização, com muito entrave com a qualidade da cebola Da dele, cebola. e às vezes não compensou Exato. o preço alto. Porque a Acontece qualidade na isso. hora que colhe é importante também, né? Pode ser que com você, certeza. Muito por causa da qualidade, você perca um Quando preço você, bom. quando você anuncia que o preço da cebola e aquele preço mais alto que está dando no mercado produtor é a cebola de De qualidade. qualidade. Não é toda a cebola que entra no mercado que vai estar Que com tem aquele preço não, né? Exatamente. Exatamente. Semana passada, sábado, no mercado do produtor de Juazeiro, variou. Os caminhões que entraram variou de R$30 o saquinho a R$70 a cebola branca. Amarela. Olha a diferença. a diferença. A diferença. A Isso. gente está hoje com aproximadamente aqui caixa 3, R$80. R$82 a caixa, caixa exato. 3. Caixa 2 da cebola pera, eu estou falando. Sim, Nós sim, estamos aqui com Não, a caixa 2 está R$70 da cebola pera. Sim, A cebola roxa, a gente está com R$105 em média. exato. Aí sábado deu R$90 no mercado R$90. produtor. Exato. Então há uma variação. É variação constante. Constante, Faltou né? cebola, o preço sobe. Uhum. Né? Porque o pessoal consome bastante cebola. Cebola é tempero, né? Dificilmente a gente come sem cebola, né? Exato. Um feijãozinho, uma Feijãozinho, carninha, né? a Um carninha. fígadozinho acebolado. Fígado acebolado é É bom. bom. Então a cebola está sempre Presente na culinária da gente, né? Tá. Agora você falou aí, o produtor pode pegar uma janela de plantio. É nosso tema de hoje. O que é a janela de plantio da cebola? Que janela é essa? Janela é a A época, abertura da janela do plantio da cebola. é o início da safra, né? É um determinado período da safra. Por isso que a gente chama de janela. E aí cada região vai ter a sua janela ideal. Hoje já não se existe uma janela estabelecida, única, mas o produtor vai, historicamente, isso se inicia os plantios é agora no Nordeste, então Agora começa é época de plantar cebola? Agora é época, No sim. Nordeste é. No Nordeste? É. O produtor tem que tomar sempre o cuidado de analisar mercado, ver onde está plantando, que variedade vai plantar. Se pode se arriscar numa variedade de ciclo mais Mais no longo. início da safra, começa com um ciclo mais longo, vai terminando a safra, vai botando os ciclos mais curtos, para justamente não interferir em janelas de outras regiões e sofrer impacto com preço baixo. É possível plantar uma variedade de ciclo longo e depois, no meio dessa plantação, você tentar antecipar essa colheita? É possível isso? Tem essa possibilidade? Por Assim. exemplo, vocês dizem que ela varia aí de 90 a 120 dias. 120 dias. Não é isso? Isso. Eu plantei uma variedade que está boa para colher com 120, mas no meio do caminho eu percebi que se eu antecipar eu vou ganhar um dinheiro melhor. É possível fazer essa antecipação? Você não vai ter a produção que Esperado. ela teria o com potencial 120, dela, mas consegue. Consegue? Consegue. Hoje tem produtos que você faz com que o híbrido ele se comporte de uma forma da forma que você queira. Você antecipa ele ou você prolonga ele. Né? Não vamos dizer assim, não vou antecipar 30 dias, não consegue. Agora 20 dias já consegue. Consegue? 20 dias? Consegue. Antecipar, O sim. híbrido ele tem um potencial produtivo. Você vai reduzir isso, mas a questão do preço está compensando. Então você vai e consegue E fazer algumas coisas. É alguns natural que se faça isso. Muita gente faz aqui. Faz alguns Sempre manejos o produtor faz isso. com produtos. Com produtos. Exatamente. Mas ela não vai sair verde? Porque assim, na Não. manga, por exemplo, se você antecipar, ela sai verde, não sai? Ela não vai sair um pouco mais verde? A cebola também não vai sair, não? Não. Se a Por gente, exemplo, tem se a gente acelerar aí para colher em 20 dias antes Não, do você faz previsto? ela maturar. Por exemplo, tem produtos na cebola que você deve jogar ela no início via gotejo, né, para não atrapalhar o desenvolvimento dela. Não pode jogar via folha. Né, e lá no final tem produtos que você tem que jogar via folha, não joga via gotejo, para poder fazer com que ela mature mais rápido. Né? Por exemplo, precursor de etileno, que faz ela maturar mais rápido. Né? Aí São tem produtos hormônios que fazem ela envelhecer. envelhecer. Tem produtos que você faz com que ela você, tipo assim, baralhe a fisiologia dela. Sim. O que é barato? Atrapalha um pouco, ela não deixa de comer, Sim. deixa de ter energia, né? Um produto é antagônico ao outro. Então, pra quê? Pra fazer com que ela, vou morrer, então eu tenho que proliferar, tenho que bubificar. Sim. Afina talo, né, o pescocinho, e vai embora. Então tem como fazer isso sim. Não tem como você fazer numa precoce ou numa super precoce. Se ela já é super precoce, não tem como você antecipar mais ainda. Por exemplo, a gente colhe 205, colhemos 205 em 2021 com 86 dias da primeira molha.
Né? Poderia ter um potencial maior de produtividade se a gente colhesse ela com 95, com 100. Foram 14 dias de diferença. 14 dias ela dá uma crescida enorme. Ela vai crescer na faixa de 10% a 12%. Até 15% cresce. Em termos de produção, viu? Né? Então, quanto mais você antecipa, mais você perde produtividade. Vai formar os bulbos. Às vezes não fica um bulbo tão firme, mas forma. Depende da condição do preço do mercado. Não só preço, às vezes clima ou previsão de chuva. O produtor, olha, vai ter previsão de chuva, eu preciso antecipar. E aí ele começa a trabalhar isso. Exatamente. Mas não perde a qualidade na formação da cabeça? Não. Na questão de caixa 3, caixa 2? Não. Pronto, ele pode ter uma percentagem menor de caixa 3. Né? Porque o que comanda o preço realmente é a caixa 3. Quanto maior, se você tiver uma cebola que você vai tirar 80% de caixa 3 por hectare, Ave Maria, ela foi show. Ela dá mais de 5 mil toneladas por hectare, pode ter certeza. Agora, às vezes dá 60, às vezes colhe 65, mas o preço compensa para ele, o produtor. Né? Ele vai lá e colhe. Entendeu? Mas consegue antecipar. O bom mesmo é fazer o seu planejamento e plantar os materiais que justamente entreguem naquela precocidade. Opa, meu planejamento é para colher daqui a 90 dias. Então tem material hoje que colhe 90 dias. Mas aí, como ele quer antecipar, ele planta uma variedade que é de ciclo mais longo, aí ele quer antecipar. E ao contrário, eu posso segurar um pouco mais a cebola? Pode. Eu plantei uma variedade de 90 dias, mas aí a situação não está boa agora. Consegue segurar? Consegue sim. Sem colher? Sem colher. Sem estocar ela? Sem estocar. No chão. No campo. No campo? Consegue sim. Consegue? Todo um trabalho de manejo. Tudo é manejo. Você pode prolongar um pouco mais e pode antecipar um pouco mais. Não vai correr o risco de perder a cebola? Não. No caso de apodrecer lá no campo, por exemplo? Não. Ela pode apodrecer lá com questão de fusário, alguns tipos de fungos. Sim. Né, tem esse risco também. Mas se ele for fazendo um tratamento previamente preventivo, na verdade, ele não vai ter problema não. Ele vai ter uma vantagem, porque ela vai colher, ela vai chegar num ciclo total dela de entregar o maior potencial de caixa 3. Porque enquanto estiver viva, ela está comendo, ela cresce. Enquanto tiver uma folhinha verde, a raiz vai estar absorvendo nutrientes. Então ela vai estar crescendo. E como é que faz para manter ela verde assim? Aí é só um manejo. 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 Produtos porque, que você assim, faz com que ela na minha cabeça, ela completou 90 dias, mas eu não colhi. Eu acho que ela vai começar a amarelar a folha, cair a folha, não vai não? Ela pode até estalar, cair, né, para maturar. A gente chama que é o processo de estalamento. Mas se ela tiver com a folha verde, você consegue fazer com que ela prolongue um pouco mais. Mesmo com a palha seca, se você tiver condições de trabalhar preventivamente com alguns bactericidas e fungicidas, ela vai ficando tranquila. Manejo de água, reduzir um pouco a questão da água no final. Ela vai um pouco mais para frente. Então é planejamento. Planejamento e manejo. Vai embora. É a chave, né? Vai embora. Não tem segredo. Manejo correto. Planejamento, manejo um híbrido bom. Se for da Nunes, melhor ainda. E o híbrido de quê? Da Nunes? Da Nunes, Então, reforça aí as variedades que a Nunes trabalha aí, para o produtor rural que está ouvindo a gente agora, está assistindo. Reforça aí. Hoje nós temos a Atacama, que é espetacular em termos de precocidade. Material que entrega caixa 3 é com 105 dias. Se tiver problema com 90 dias, o cabo quiser antecipar, com 90 dias ele já colhe também. Atacama. É. A Dulciana, que é uma cebola suave, né? A cebola entrega uma produtividade muito grande. Muito boa. Né? E Dom Victor, para essa época quente também, um material que entrega muito bom, que tem que ter cuidado com esses materiais, é só questão de população. Dom Victor trabalhar com 900 mil sementes, 9 pacotinhos, que a gente fala, que o pacotinho é de 100 mil sementes. Né? E vai para Atacama trabalhar com 1 milhão, que é 10 pacotinhos. No caso da Luciana, também trabalha com 10 pacotinhos. E se for roxa, é Sofari, com 9 pacotinhos também. 900 mil sementes por hectare. A gente também tem outra roxa chamada Mata Hari, exato. Que é a roxa mais vendida. É a mais vendida no mundo hoje. Mata Hari? Mata Hari. Tem aqui nas lojas da Central? Tem, sim. Todas as lojas da Central você encontra elas. Tem todas elas. Todos os materiais da Nunes você encontra hoje em qualquer loja da Central de Adubos. Qualquer loja Central de Adubos. Olha, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe pegava uma cebola branca e fazia chá pra gente, né? Cebola albina. Ainda tem? Tem sim. Tem comercial, né? Nós temos um produto chamado de carta branca. Vocês têm variedade? Temos. Albina? Já produzimos aqui também, né? Tínhamos um produtor, Rafael Bin, com Roger, que era parceiro dele lá no Salitre, que fizemos vários trabalhos e produção boa. E muita caixa 3. Com aquela cebola de fazer remédio, a cebola albina, isso, né? A cebola branca. Eu lembro que minha mãe fazia chá pra gente daquela cebola albina. É um mercado nacional. E depois foi sumindo, eu não vi mais, não consegui mais. Na verdade, hoje ela é só consumida praticamente para isso, para questão de remédio, né? Sim.
Mas ela é muito bonita também na questão de enfeitar pratos, colorir pratos. Sim. Na ornamentação. Já vi na televisão. prato, no também. YouTube, na Exato, televisão. muito bonita, né? Hoje os pioneiros também nessa cebola branca são os Fujita, né? São os pioneiros também de cebola no país. Aham. Mas vocês já tiveram experiência aqui no Vale com ela? Já sim, Já, né? fizemos plantio nela com ela, com o Rafael Bin ali no Salita. Rafael Bin Roga na época, Sim. que era proprietário lá de uma área. Eles fizeram o trabalho, mandavam aí para Alagoas, para Sergipe também. Ó, e brevemente a Central de Adubos vai abrir uma loja em Alagoas, né, de repente. Se os caras tiverem interesse de trabalhar com material branco, tamo lá, tamo junto. E de repente pode ser um mercado a ser explorado, né? Exato. O Enio Barbosa, representante técnico de vendas aí da Nunes. Muito obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui. Todo meu, parceiro. Precisando da gente aí, estamos à disposição, viu? O produtor também quiser contactar a Central Adubo, quiser falar com um da gente aí, o Enio, o Gleidson, fica à vontade. Estamos Como à é que ele disposição. chega lá no balcão da Central de Adubos pedindo contato de vocês? O pessoal tem. Passa, Passa contato, né? passa, Vocês tá podem entrar em tranquilo. contato com eles Pode. aí. Fica à vontade, o produtor Fica à pode ficar à vontade. Tá, que bom. E essa parceria com a Central de Adubos só rende bons resultados, né? Isso, graças a Deus, coisa boa. Gleidson Silva, trial especialista, é isso? É isso. Falei, isso. aprendi. Aprendeu. Trial já está especialista. um especialista. No bom português é a especialista em triagem, Em né? triagem, É. ao desenvolvimento Muito do obrigado, produto. viu, parceiro, por sua presença aqui, viu? Eu é que agradeço e estamos à disposição aí de vocês, da Central de Adubos. Exato. E quero agradecer também ao produtor que está ouvindo a gente nesse momento e assistindo no YouTube. Isso. Tamo junto. Então, se o produtor tiver aí alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa aí sobre cebola, pode procurar então os balcões aí da Central de Adubos. A rapaziada passa o contato aí do Gleidson e do Enio para tirar a dúvida de vocês. Vocês estão a postos, né? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez Obrigado, meu parceiro. Tamo e junto. bom final de semana para vocês, Pra tá todos bom? nós. Valeu, abraço. A você Obrigado. de casa que nos acompanhou agora pelo canal nosso no YouTube ou em alguma plataforma de podcast, o nosso abraço, nosso muito obrigado. A você também que acompanhou aí pela Rádio Tropical Sat 102,5. Estaremos juntos com fé em Jesus no próximo final de semana. Até lá, bom dia. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!